pessoal, esse é mais um episódio Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, como sempre, né? Todos os temas aqui são muito importantes para todo mundo estar sabendo. Mas olha, antes compartilhe, se inscrevam no canal, por favor, para que esses programas diferenciados cheguem a mais pessoas. Hoje nós vamos abordar um tema super importante, né, Márcia? Isso. Né, Portolês? Com certeza. Sobre a doença de Parkinson. O mês de abril foi o mês da tulipa, é um mês destinado à conscientização da doença de Parkinson, mas esse programa com certeza vai estar sendo veiculado agora em maio ou junho, mas é um tema que deve ser abordado todo mês, qualquer mês é mês. Então, eu quero agradecer bastante, tenho a presença aqui do professor Portolês, ele é coordenador do curso de fisioterapia da Unisanta. Isso. Muito agradecida. Eu que agradeço o convite, prazer imenso estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse tema muito importante, né? Muito importante e que precisa ser bastante difundido. É isso, a gente que agradece. E também a Márcia Fará, a Márcia aqui já está quase aqui desse lado, né, Márcia? Com certeza. A Márcia, ela é presidente do Grupo Associação... do Grupo Lotus. Do Grupo Lotus. Associação Parkinson da Baixada Santista. Grupo Lotus, que trata também com pessoas com Parkinson, né? Isso. Obrigada, viu, Márcia? Eu que agradeço imensamente. Como você disse, o mês de abril é o mês da tulipa vermelha, né? Mês da conscientização, mas a gente tem que falar da doença de Parkinson sempre, né? Porque é um alerta à população. Isso. E, Portolês, por que é tão importante designar, inclusive, até um mês de conscientização dessa doença? É uma doença muito... ela é doença incapacitante. Ela é doença progressiva, é uma doença incapacitante, né, em alguns aspectos. E a difusão, quer dizer, o conhecimento, como toda doença, né? O conhecimento é um dos principais papéis em relação a tudo isso, né? Que a pessoa saiba, que a pessoa tenha a informação correta. Então, eu acredito que essa condição de especificar alguns meses específicos para algumas doenças, não só Parkinson, né, mas temos aí vários meses de conscientização, é uma condição importante por conta da informação. Esse é o primeiro passo em relação ao tratamento, né? A informação correta chegar até o paciente, até as pessoas, para que mais pessoas saibam da doença, saibam do problema. O Parkinson, particularmente, que é uma doença que quanto mais precoce o tratamento, melhor é a condição do paciente, né? Mais controle se pode ter em relação à doença. Então, a informação em si, chegando de forma correta, é o primeiro passo para que a gente consiga instituir um tratamento correto, né? Que é um tratamento multiprofissional, podemos dizer dessa forma. E você acha que tem muita gente aqui na Baixada Santista? A Márcia com certeza tem os números mais definidos do que o nosso, mas o que a gente acompanha realmente às vezes paciente que não tem diagnóstico ainda fechado, né, que ainda está, digamos que se procurando fechar o diagnóstico, e o que a gente acompanha até na clínica, no atendimento no dia a dia da clínica, sempre tem. Paciente com Parkinson, ele sempre tem. Seja paciente que vem para a gente através do Grupo Lotus, ou paciente mesmo que procura a nossa clínica de forma espontânea. Então, é uma doença bastante presente. Em termos concretos, acho que a Márcia tem números melhores aqui em relação à Baixada Santista, mas o que a gente acompanha é que é uma doença bastante presente. E acredito que mais presente ainda se esse diagnóstico for ampliado, se esse diagnóstico for melhorado, né? Até para se fechar isso. As condições, né, das pessoas terem acesso ao diagnóstico, né? Porque, com certeza, isso acontece com muitas doenças, né? As pessoas não conseguem, às vezes, fechar um diagnóstico de maneira rápida, né? Precocemente. As pessoas ficam andando de médico em médico e fazendo os exames e não conseguem fechar. E, às vezes, com exames você não tem, né? Porque é um diagnóstico, muitas vezes, a maior parte das vezes, um diagnóstico clínico, né? Por conta de sintomatologia, do que está evoluindo do paciente. Isso acaba ficando um pouco mais difícil, até por conta do que a gente tem hoje em relação a
a saúde de modo geral, né? A saúde um pouco negligenciada em alguns aspectos. E doenças que têm característica clínica, elas saem um pouco desse perfil de exame de imagem, que são exames complementares que podem, né, ajudar em alguns aspectos, mas que são doenças eminentemente de diagnóstico clínico. É o que a gente percebe que são doenças de mais difícil diagnóstico, que o paciente muitas vezes demora mais tempo para fechar o diagnóstico. E óbvio que isso tudo tem um perfil para retardar o início do tratamento correto, né? Claro, não tem um número, né? Que você fala assim, isso aqui está abaixo da referência. E aí... Não, eu queria falar um pouco sobre o número de pessoas com Parkinson aqui na Baixada Santista e em Santos especificamente, porque nós temos muito idosos, né? E a população está envelhecendo, né? Cada vez mais, porque tem o nível de vida das pessoas está aumentando, né? Aqui em Santos a gente tem aproximadamente 3.000 pessoas com Parkinson, estima-se, porque a gente faz uma estatística das pessoas acima de 60 anos. E na Baixada Santista, 9.000 pessoas, porque no Brasil a gente tem uma porcentagem de 3% da população acima de 60 anos que tem Parkinson. No mundo é 1%, mas aqui no Brasil, muito, 3%, né? É bastante. E essas pessoas, muitas vezes, não têm acesso à informação, o que é a doença de Parkinson. Muitas vezes elas vão em ortopedista tratar de problemas de coluna cervical, porque tem um enfraquecimento das pernas, das mãos, porque o Parkinson não é só tremor, né? E vai demorando o tratamento, não se fecha diagnóstico, faz um monte de exame e não aparece nada, porque não é através de exame que se detecta o Parkinson, e sim o exame clínico, né? Então, normalmente os médicos pedem uma série de exames para descartar outras doenças que podem ter sintomas parecidos, mas quando descarta todas as doenças, chega no diagnóstico do Parkinson. E quanto mais, né, como o professor Portolez falou, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, as pessoas conseguirem diagnosticar a doença, você consegue diminuir a progressão, porque você tem que ter o tratamento com medicamento e o tratamento de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, esporte, né? Melhorar a qualidade de vida, melhorar a condição da nutrição. Então, todos esses aspectos eles são muito importantes para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida. E hoje tem muito avanço na medicina. Infelizmente, não se tem cura da doença ainda. Mas tem muito tratamento avançado, principalmente o cirúrgico, né? Sim. Tem um controle, né, Márcia, acredito, né? Você não tem um tratamento, uma cura, né? Mas você tem um controle. E, como você falou, quer dizer, esse controle, quanto mais precoce você tiver o diagnóstico fechado, melhor é a condição, é o prognóstico, né? Melhor é a condição de controle para isso. Então, como várias doenças crônicas, o indivíduo ele consegue conviver, obviamente, dentro das suas limitações, e quanto mais precoce, melhor a intervenção, menor a limitação, né? Porque ele vai conseguir controlar aquela condição bem diferente se esse diagnóstico for retardado, né? Se esse diagnóstico for demorado a aparecer. Agora estamos falando de pessoas acima de 60 anos, os dados, né? Mas ele aparece em qualquer idade. Ou... Assustadoramente, a gente tem um número de pessoas mais jovens agora. Antes era mais difícil, mas cada vez mais eu vejo jovens de 29, 30 anos. Porque já se sabe a causa, né? Alteração na dopamina. Houve um seminário muito importante que a gente participou, muito bom, parabéns para vocês, sobre isso, né? Sobre o Parkinson. E aí, exatamente, estava falando a primeira, né? Que foi a doutora Amâncio, não é isso? Edson Amâncio, falando sobre a causa, né? Da doença, né? Mas... Bom, eu não sei se vocês já têm alguma coisa. Por que seria do aparecimento da doença em pessoas mais jovens? Alguém tem algum estudo? Foi feito algum estudo sobre isso? Que eu conheça, não.
Você tem uma alteração de uma região específica do encéfalo, né? Diminuição em níveis de dopamina, mas realmente eu acredito até que essa causa que a Márcia colocou em relação ao paciente, às vezes passa por várias situações, por vários clínicos com outros problemas, né? Problema de coluna, dificuldade motora, de se locomover. Talvez isso, né? Talvez não que esteja começando, mas talvez com um avanço, com essa condição informativa, talvez tenha melhorado alguma coisa em termos de diagnóstico e você tenha puxado gente com idade mais jovem. Entendi. Porque, às vezes, essas pessoas já vinham há muito tempo passando com esses outros sintomas e não se fechava isso. Porque se associava a doença de Parkinson ao paciente mais idoso, mais velho. Então, essa pode ser uma explicação. Pode ser uma condição de explicação. Com certeza. Agora, muitas coisas, números crescem. Está aumentando o número. Não é, porque as notificações estão sendo feitas. São melhores. Tem mais notificações. Com certeza. Pode ser uma possibilidade. Seria interessante o estudo, né? Seria bastante interessante. Por isso que a gente chama, né? O Grupo Lotus está sempre trabalhando com as universidades e a gente quer mais universidades conosco. Santa Cecília é uma grande parceira, né, que tem de muita qualidade o trabalho. Fala o que o Grupo Lotus faz exatamente. Vou ter que contar um pouco da história. Porque assim, o Grupo Lotus ele começa com uma história particular. A minha mãe tinha Parkinson. E aí, com o diagnóstico dificílimo, né? Porque ela não tinha tremor e o que ela tinha? Um enfraquecimento no braço. E aí ela passou por vários neurologistas e nenhum fez o diagnóstico correto. Até que a gente chega no Dr. Edson, que atendeu a minha mãe por quase 30 anos, e o diagnóstico foi correto e descobriu que ela estava com Parkinson e começou a fazer todo o tratamento. Mas ela tinha uma vergonha da doença, porque o Parkinson traz para as pessoas uma baixa autoestima, porque você tem dificuldades, né? E tem, inclusive, mudanças, né, faciais, né? Mudança na voz, no caminhar. Então, as pessoas ficam com vergonha. E a minha mãe falava, nossa, mas eu não me reconheço mais. Né, por conta do Parkinson. Eu falei assim, não é possível. E aí ela começou a se isolar. E eu tinha todo um trabalho social e ainda tenho, né, embora aposentada, continuo fazendo. Eu falei assim, não, mas eu preciso reunir pessoas que estejam na mesma condição para que elas não se sintam só e que elas possam, então, compartilhar o sofrimento e as suas superações. Então, foi aí que a gente criou o Grupo Lotus, num grande evento, chamando, né, o Dr. Edson participando, mais uma fisioterapeuta, Fabiana, e mais uma fono, a Cida Coelho. Nós chamamos a sociedade para conhecer sobre a doença de Parkinson. Isso em agosto de 2008. Quando a gente chamou as pessoas, vieram muitas pessoas para esse seminário. E a gente fez o cadastro de todas elas e combinamos, olha, na semana seguinte a gente vai se encontrar em tal lugar, tal horário, e vamos discutir o que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai trabalhar. E todo mundo foi, sabe? As pessoas que têm Parkinson, quem não pôde ir, o familiar foi. E aí foi quando a gente começou a descobrir que eles precisavam de fisioterapia. A gente já sabia, né? Fisioterapia, fono, mas aí assim, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer artesanato, e a gente foi pegando essas informações e já tínhamos profissionais, né, mais ou menos já indicados, e montamos a associação. A princípio num espaço emprestado, depois nós alugamos. Logo o nosso grupo virou uma associação com o CNPJ e hoje nós somos de utilidade pública, né? E aí, bom, veio muita gente, muitas pessoas que passaram pela associação. Era uma carência, né, muito grande. Muito grande. Eu quero falar disso sobre política pública depois. E muitas pessoas passaram pela nossa associação, não só de Santos, mas que vieram de São Vicente, que vinham de Itanhaém, de Mongaguá, do Guarujá, né? Por isso que a gente pôs Baixada Santista. E participavam ativamente
E a gente percebia assim, nitidamente a melhora. Porque quando você melhora a condição mental, psíquica da pessoa, o tratamento ele fica mais eficaz, né? E aí a gente foi acrescentando, né? Musicoterapia, canto coral, e tudo isso veio ajudando as pessoas, né? Porque trazia alegria. Até brincadeiras infantis que a gente fazia, o resgate, né? Com um amigo que é ludoterapeuta, e ele trazia as brincadeiras e a gente trabalhava toda essa relação familiar, tal, através das brincadeiras. Era muito bom. Mas veio a pandemia, né? Com a pandemia, nós tivemos que fechar e só reabrimos depois que todo mundo foi vacinado e foi liberado, porque a gente estava trabalhando com pessoas vulneráveis, né? Porque tinha a condição do Parkinson e mais as outras comorbidades, né, das pessoas idosas. Então, nós tivemos muita cautela em abrir. Quando a gente reabre o Lotus, as pessoas já estavam com muita dificuldade, porque ficaram em casa há muito tempo. Mesmo a gente dando assistência de fisioterapia, de fono, online, isso não foi suficiente, né? Não era suficiente mesmo. E ficaram mais debilitados, com mais dificuldades. E aí nós fizemos uma reunião, uma assembleia, e decidimos coletivamente que nós, com eles também, que a gente deveria de firmar mais convênios com as universidades, porque a gente já tinha um convênio com a universidade, firmar mais convênios, e então que eles pudessem estar indo nesse espaço, podendo fazer várias atividades de uma única vez, sem precisar ir todos os dias da semana, que facilitaria muito a vida deles, porque além da condição, né, mais debilitada, economicamente a família ficou com dificuldade de pegar um táxi, um Uber e levar a pessoa até o espaço. E eles já não conseguiam mais pegar ônibus, porque muitos pegavam ônibus, né? E a gente não tinha meio de transporte para buscar as pessoas. Então, o que eu queria falar é assim, que o Grupo Lotus, ele assume um papel importante na sociedade. Mas a gente precisa das políticas públicas. A gente vai estar aí agora em ano eleitoral, e eu gostaria que cada candidato a prefeito se comprometesse com uma política pública específica, com uma equipe multidisciplinar, para poder atender pessoas com Parkinson com qualidade, né? Pessoas que tivessem. E assim, e é muito importante que que a prefeitura tenha convênio com as universidades, para que as universidades possam estar colocando os estudantes estagiários para também conhecer sobre a doença de Parkinson, né? Porque não é todo mundo que sabe, né, tratar, tem especialização na questão neurológica, né? E aí o professor pode falar melhor. Mas eu acho que aí, Márcia, a questão das políticas, é uma política voltada para isso mesmo, né? É uma condição específica. Porque a gente tem convênios com a prefeitura em áreas específicas, né? Então, a gente tem convênio com a Secretaria de Saúde, né? Por exemplo, nós lá na fisioterapia, a gente faz atendimentos em unidades básicas de saúde, faz atendimento com grupos de gestantes, com grupos de pacientes idosos, de geriatria. Então, isso já é né, é o que a gente chama de atenção básica à saúde, que é a saúde primária. Quer dizer, isso a gente já tem. Talvez o que falte mesmo é uma linha específica de política pública, específica, voltado, né? Alguém realmente se engajar na linha voltada para o paciente de Parkinson, né? Porque assim, o convênio já existe. É simplesmente você estender isso, ampliar. Que a coisa já está. Tem uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, exatamente. É importante. É importante. Ninguém faz nada sozinho. Não tem, ainda mais numa doença, numa condição dessa, numa patologia dessa. A gente precisa de fono, de fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, né? Alguém que fale sobre como trabalhar usar a medicação, porque isso é uma grande dificuldade, né? As pessoas, muitas vezes, em consultório médico, elas não são orientadas como tem que tomar o remédio. E, por exemplo, um dos remédios que é o principal para quem tem Parkinson, que a levodopa, ele tem que ser tomado de estômago vazio. E as pessoas não sabem, tomam, eu vou tomar junto com a refeição porque me ataca o estômago, e aí o remédio não faz efeito. Nossa.
né? E é barato esse remédio? Aqueles remédios R$1.000 Não. Olha, o tratamento para Parkinson... Porque já é dificuldade, né? Nós tivemos uma época que o tratamento para Parkinson, todos os remédios eles eram fornecidos, né, pelo SUS. E quando eram remédios de alto custo, muitas vezes com mandado judicial você conseguia, né, que o remédio fosse comprado. Isso é um direito de todo mundo, não é só de quem não tem condição, não. É direito de todos. Sim. Então, mas depois isso ficou cada vez pior. Hoje, por exemplo, assim, tem muita dificuldade de tomar remédio, de comprar remédio. O principal ele é dado, né, nas policlínicas, tal, mas alguns ainda estão muito deficientes nas farmácias, no SUS. Então, o que a gente tem feito na associação? Quando alguém deixa de tomar remédio porque operou, porque aquele remédio não faz mais efeito, as pessoas doam os remédios e aí o grupo tem que apresentar a receita do médico, né, para a gente poder dar o remédio para, se for igual, a gente faz a doação. Então, a gente também tem trabalhado com isso para melhorar a condição de vida das pessoas, porque o remédio ele é importante, além, né, de toda a equipe multidisciplinar trabalhando, o remédio ele tira a pessoa da condição do tremor, tira da condição de ficar sem poder se movimentar, da condição do freezing, né, que muitas vezes ela tem um congelamento e não consegue sair do lugar. Então, o remédio, ele ajuda muito. Ele, vamos dizer assim, remédio 50% do tratamento e os outros 50% essa equipe multidisciplinar, né? E essa equipe multidisciplinar, a gente está conversando, né, em relação à ampliação dos atendimentos na clínica. E a gente vê isso não só com pacientes de Parkinson, mas com todos. Na clínica, na fisioterapia da Unisanta, na clínica, a gente já faz esse tipo de trabalho. Então, a gente tem um acompanhamento de psicólogos, nós temos um acompanhamento com o pessoal da farmácia, que é essa questão da medicação, é uma condição geral para a população. Mas nós temos lá uma clínica de pacientes amputados, que a maior parte deles são pacientes diabéticos que sofreram amputações por conta de falta de informação, de negligência, podemos dizer assim, em relação às orientações. Não tem orientação, né? Então, esse trabalho que o pessoal de farmácia faz, o pessoal de acompanhamento de psicologia, da própria nutrição, então esse trabalho multiprofissional, né? E a gente vamos implantar isso dentro do grupo também, dentro das condições que a gente tem. É um trabalho importante voltado para a saúde hoje, né? A gente pode dizer assim, não só por um grupo específico, mas para a saúde de modo geral. A gente não tem mais como ter um profissional só que é o responsável direto por aquele paciente, por aquela doença, mas é um conjunto de profissionais, cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua especialidade, para que o atendimento torne o melhor possível. E o Parkinson é uma situação muito particular em relação a isso. É um conjunto de várias atividades para o bem-estar, para a melhora da qualidade de vida, para o controle da doença. Então, isso é fundamental. E a gente vê muito isso. Eu acho que essa condição de informação, né, essa situação de passagem de informação que o Lotus faz com relação específica ao Parkinson, mas a informação das doenças, dos problemas, isso é essencial hoje. Isso é o carro-chefe, né, de praticamente todas as doenças. É a informação, o paciente saber o que ele tem, o que é, qual é o tratamento, como é que ele pode melhorar, o que ele pode melhorar, né? Se a gente tiver uma grande condição disso, a condição terciária, que é o hospital, o paciente internado, com certeza vai cair muito. O custo da saúde no Brasil, que é muito alto, vai diminuir muito. Então, essa é essencial. A prevenção, exatamente. A prevenção. Né? Preventivo. Evitar que chegue lá na ponta. Né? Evitar que chegue na ponta. E o trabalho multiprofissional é importantíssimo. Sim. Você vê esse trabalho das universidades, né? Ajudam as pessoas, ajudam os estudantes, né? E a gente consegue ter mais profissionais. Muitas pessoas melhoraram muito a condição. Tem uma senhora que ela estava bem, assim, a gente conversou, né, professor, que pudesse ser um grupo para que eles pudessem manter o contato, né, para que eles pudessem conversar e ter esse convívio social também. Mas quem não pode estar em grupo, por conta já do grau da doença, tem um tratamento individual. Então, eu vejo algumas pessoas com uma grande melhora. E consegue dar vazão para... Porque eu vi no seminário, né? Os atendimentos em grupo,
né, bem lúdicos, sim, com jogos. Isso. E atendimentos também individualizados, porque vocês recebem, digamos assim, todo mundo que precisa, né? Você estava me falando que 3.500 atendimentos em média anual. Isso, 3.500 pacientes. Paciente, não pessoas. Né? Pessoas. Pessoas. O atendimento é muito aí maior. Você multiplicando, então, a gente faz uma média aí, né? Que às vezes é mais ou menos de 10 atendimentos por pessoas. Então, a gente vai dar por volta de 40 mil atendimentos ano. Então, é muita coisa. É diferente, né? Atendimentos de pessoas. E consegue dar vazão a tudo, porque vocês encaminham também, Sim. né? Quando precisa de atendimento individualizado, quando... A gente tem os ambulatórios dentro da né? clínica, né? Então, a gente já tem, por exemplo, a gente tem os ambulatórios de atendimento de pacientes neurológicos, onde se encaixam os pacientes de Parkinson, né? Pacientes ortopédicos, crianças, enfim, a gente tem vários ambulatórios com vários professores, cada um dentro das suas áreas de atendimento. Então, a gente, na verdade, quando recebe os pacientes do Lotus e os pacientes que às vezes nos procuram espontaneamente também, que se cadastram na clínica, é feita uma bateria de avaliações, né? Vários tipos de avaliações. O paciente é classificado, tem uma classificação específica, e aí ele é eleito por o trabalho de grupo ou por trabalho individualizado, que aí é feito diretamente com a clínica, aí é um outro perfil, né? É uma outra condição. O paciente muitas vezes não chegou já numa classificação que ele não tem condições de participar do grupo em termos da condição de independência, da condição de conseguir realizar as tarefas. Então, ele vai para o atendimento que é feito individualizado, podemos dizer assim, que é feito com os alunos. Mas também é prestado o atendimento a ele de forma diferente. Agora, esse trabalho em grupo é um trabalho muito prazeroso, né? De a gente acompanhar, da gente ver. Em média, hoje, a gente tem os grupos na faixa de 10, 20 pacientes nos grupos, é uma quantidade grande. Tem a dificuldade, muitas vezes, de locomoção, que o paciente não vai, né? Por conta de uma série de coisas, mas o grupo funciona muito bem. E a gente observa isso, né? Que às vezes a interação, porque o tratamento não é só o tratamento de fisioterapia, né? Não é só a coisa física, claro que é, porque ele é a condição de independência, de movimento, né? De melhorar a condição de se locomover, de atividade física, de melhorar a condição muscular, mas você tem essa condição da informação, da parte cognitiva, da informação, do comportamento, né? Da interação entre eles, deles observarem e também acompanharem que mais pessoas têm o mesmo problema que eu tenho, estão se superando. Então, isso tudo é que monta a aura importantíssima de um grupo. Um grupo, que consegue uma boa evolução em relação ao tratamento. A socialização é importante. Exatamente. O Grupo Lotus, ele não tem mais as portas abertas, né? Mas o Grupo Lotus continua funcionando. Então, pós-pandemia, nós já, através da divulgação do trabalho, né? Porque a gente falou agora, vamos ter que divulgar e incentivar as pessoas a se tratarem, né? E buscar também alguma orientação para médico. Após pandemia, que a gente começou, acho que foi em 2021, que nós começamos dessa maneira, nós conseguimos já mais de 200 pessoas que estão conosco. E aí a gente tem grupo de WhatsApp, né, onde a gente tem a interação, e é muito gostoso de ver a interação entre eles, porque eles põem, olha, surgiu uma novidade, cantam, um canta uma música, outro canta outra. Então, tem uma interação também no grupo de WhatsApp. Eles se ajudam, né? Olha, eu não vou poder ir no seminário. Não, mas eu passo na tua casa e te pego, sabe? Tem uma interação gostosa entre eles. E eles sentem falta, né, da reunião coletiva. Então, esse seminário para eles foi bom, porque eles se encontraram. Eita, vários estavam lá, né? Vários estavam lá, eles se encontraram. E a gente vai fazer outras atividades, né? Por exemplo, agora em agosto, o Lotus faz 16 anos. Então, a gente quer fazer uma festa de confraternização onde todos possam ir, né? Mas aí vai ser uma brincadeira. Já pensei em algumas coisas, né? Fazer dança com eles, porque a gente tinha dança lá na associação e eles gostavam muito de dançar. E era muito engraçado que eu falava assim, não, mas eu acho que eles não vão conseguir dançar. E não, às vezes a pessoa que chegava de cadeira de rosa levantava e dançava. Parece coisa de milagre, né? De Igreja Universal, essas coisas assim. Mas é verdade, porque a música incentiva, né? Ela ativa outros neurônios, e a pessoa
que tem um problema com o movimento involuntário, ela ativa o movimento voluntário e passa a trabalhar. Olha, entendeu? Então, assim, por isso que quando você tem o freeze, você fala assim para as pessoas, olha uma linha, imagina uma linha, levanta o pé e pula, que aí vai... Não consegue andar, sair do lugar. Sair do lugar. Então, são algumas dicas da fisioterapia que eu aprendi, né? Ai, mas tem gente que... Eu tive um cunhado que teve Parkinson, ele já faleceu. Inclusive de quedas, né? Porque ele caiu muito e ele falava, ainda vou morrer de alguma queda. E uma delas realmente foi bem... E aí ele foi, né? Estabilidade postural. Mas estavam falando sobre isso. Foi, acho que, um dos últimos painéis sobre como evitar as quedas. Porque isso é um problema sério, né? Assim, a condição de estabilidade postural, a condição de fragilidade, essa condição de descontrole. Isso, a queda acaba... o agravamento da queda, paciente idoso normalmente já tem uma condição, uma tendência maior a desenvolver queda. É um dos problemas de paciente idoso. Então, é uma situação potencializada, né? E na fisioterapia, o trabalho voltado para isso também, né? Para essa condição de melhora, tanto em termos posturais, né? Uma condição melhor em termos musculares, de controle, de equilíbrio. Isso tudo faz parte de um conjunto em relação a tratamento que envolve o grupo, muitas vezes, né? Não só a parte de tratamento específico, mas o grupo, que se trabalha de outras formas, né? Não um trabalho lúdico, um trabalho voltado para atividades do dia a dia, as atividades diárias, justamente por conta disso, porque o risco realmente é maior. Já existe um risco, né, grande de paciente idoso em relação às quedas. E aí, depois da queda, o grande problema são os problemas na recuperação, né? Sim. E o paciente de Parkinson tem mais alguns agravantes ainda que está mais sujeito a isso, né? Mas consegue alguns cuidados, algumas orientações domiciliares, né? Orientações para casa, algumas coisas importantes para casa. Isso é importante em termos de esclarecimento, porque realmente o risco é um risco maior em relação a isso. Na verdade, ele acaba, no caso do seu cunhado, né, acaba indo a óbito por conta das complicações do pós-fratura, né, e não necessariamente por conta da complicação do Parkinson. O Parkinson foi um agravante para aquilo, né, foi uma condição para aquilo. Né? Isso. Vocês estavam falando da cirurgia, né, que existe para a melhoria motora. Sim. Né? E de fato, teve testemunho lá, né? Sim. A pessoa não conseguia mais nem escrever, né? Eu estou falando isso porque eu acho importante, eu acho que muita gente não sabe. E eu acho assim, muito, muito interessante alguns aspectos. Primeiro, essa interação com o grupo. Sim. Eu vejo que tem várias pessoas que têm Parkinson, mas que ficam isoladas, porque lógico, a pessoa se fecha. Eu acho que é uma coisa natural, né? Ela vai encontrando dificuldades nas coisas do dia a dia, né? Ela acaba automaticamente, ela acaba não querendo mais fazer aquilo, né? E isso vai tendo um contexto todo em volta em todas as situações, no aspecto físico, no aspecto emocional, no aspecto social, e aquilo... É aquela coisa, cada vez mais eu vou me retraindo e vou ficando, a coisa vai aumentando, inclusive o aspecto físico, né? Vai se deteriorando. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Procurem um atendimento, por exemplo, na Universidade de Santa Cecília, não é isso? Sim. Depois, aí, no final, a gente vai passar os contatos, como é que faz. Isso é importante. Né? Não se isolar, não falar, eu tenho essa doença, vai todo mundo ficar olhando, reparando em mim, agora eu não consigo mais comer. Não, você pode melhorar. Tem essa cirurgia, né? Bem sucedida. O testemunho era de alguém que não conseguia mais nem escrever e hoje ele escreve. Não é isso? E uma melhora da qualidade de vida, né? Claro, a pessoa voltou a dirigir, ele feliz da vida. Então, assim... a pessoa controla, ela vai continuar tendo a doença, mas ela controla
e consegue ter um nível de independência, de autonomia e ter a doença controlada e seguir com a sua vida, Sim. né? Com seus sonhos, suas realizações. Eu acho que isso que é importante. Sim. Né? O objetivo é esse, né? Você dar uma qualidade de vida, assim, que a pessoa tenha mais independência e autonomia possível. Porque é muito ruim você ficar dependente, Sim. né? A pessoa se sente mal com isso. Então, quanto mais autonomia, mais independência, puder tomar banho sozinho, né? Claro que seguindo toda, né, tendo o cuidado, se precisar pôr uma cadeira para tomar banho, põe cadeira, as barras no banheiro, né, comer sozinho, tem talheres específicos agora que você pode utilizar. Já compartilhei até com quem eu... Então. Desenvolver é um sistema, assim, tanta pesquisa envolvida, desculpa. Não, pode falar. Porque, assim, a gente vê talheres específicos para quem tem Parkinson. Eles falam, mas é só isso aqui, que bobagenzinha. Nossa, a quantidade de conhecimento envolvido para desenvolver um talher que facilite é fantástico. E faz muita diferença, né, para ele, pois né? Tem Não, é isso. Mas tem uma moça que ela descobriu que tinha Parkinson com 29 anos. Eu queria dizer o seguinte, quando você já tem os primeiros sintomas da doença, você já está perdendo dopamina há 10, 15 anos antes. Mas quais são os primeiros sintomas da doença? Então, é uma doença, né? É uma doença multifacetada, né? Todo mundo pensa, você pensa assim, quem tem Parkinson treme. Não é. Não. Né? Você, às vezes, você começa com uma depressão, perda de olfato. Então, entendeu? E aí, assim, isso daí são sintomas que as pessoas não associam, não associam a doença. Ao Parkinson. Por isso, muitas vezes, a dificuldade do diagnóstico. Né? E aí fica, muitas vezes, rodando em vários profissionais. Né? Mas isso também não é para assustar todo mundo que perdeu o olfato, todo mundo que tem depressão, né? A gente não quer. A gente não sabe Mas, disso. Às vezes, você trata a depressão, quando você chega, não consegue cuidar, e aí vai ver que a pessoa está com Parkinson. Mas, assim, então tem o tremor, tem a lentidão dos movimentos, a rigidez, muitas vezes dores musculares por conta da rigidez, principalmente nessa região cervical. A gente também tem... A pessoa começa com a letra miudinha, diminui a letra, a escrita, ela diminui, vai subindo ou vai descendo, você não vai em linha reta mais. Eu sempre fico de olho na minha letra, assim, sabe? Porque todos nós estamos sujeitos a ter Parkinson. Sim, claro. A doença mais comum, né, é o Alzheimer e, em segundo lugar, está a doença de Parkinson. Então, a gente tem que saber que ela existe e se preparar, né, para conhecer e saber o que você vai procurar. Então, são vários sintomas, né? O Dr. Edson brinca, e ele falou isso no seminário, que se você colocar 10 pessoas com Parkinson numa sala de espera, nenhum reconhece o sintoma do outro. Eu tenho esse, né? Entendeu? Então, as pessoas... E isso é verdade. Fraqueza, né? Você falou? Fraqueza. Minha mãe não tinha força. Sem força muscular. Nos braços. Pode ser na perna também? Pode ser na perna. Tem gente que só tem tremor na boca. Não tem dificuldade de falar, o tremor é só na boca. Já vi vários sintomas, né? E se o professor quiser complementar, eu devo ter esquecido alguma coisa. Não, eu só acho que assim, essa questão do diagnóstico de Parkinson, né? Às vezes as pessoas associam o Parkinson com uma condição de incapacidade, com uma condição de tremor, né? Uma capacidade final, e isso que acaba envolvendo, isso interfere no tratamento, né? Então, eu acho que é importante que se o paciente com Parkinson, o arsenal que a gente tem de tratamento hoje, né, bem conduzido, é um arsenal importante para que o paciente consiga manter a sua qualidade de vida. Não tem aquela coisa, eu estou condenado a ter uma incapacidade total, a não conseguir mais fazer as minhas... Não, eu acho que a situação que se tem hoje, cirurgias, né, se for paciente eletivo para isso, os tratamentos, os acompanhamentos dos profissionais, o nível de avaliação e de precisão que se tem em relação a esses pacientes e aos tratamentos instituídos para esses pacientes nas mais diversas áreas. Quer dizer,
O paciente é um paciente hoje que tem, sim, uma capacidade funcional boa, né? Obviamente que vai depender muito do grau de evolução, como é que está, mas é um paciente que tem um grau de situação de vida, né? De qualidade de vida muito boa, que as condições da área de saúde te dão isso. Né? Então, acho que essa situação do diagnóstico precoce, ela fala muito em relação a isso, né? Do controle dessa doença em relação à evolução, de como é que vai se trabalhar com ela em relação à evolução. Porque eu acho que o grande problema é realmente o tempo de diagnóstico, né? Que é o que a gente vê com as doenças crônicas, né? A gente tem muito isso em outras doenças crônicas que também tem o mesmo perfil. O paciente às vezes chega lá na etapa final, já num grau de deterioração muito grande, e que aí, obviamente, é muito mais complicado em se controlar isso. Né? Então, acho que esse é um recado importante até para todos, né? Para os pacientes de modo geral e para as pessoas de modo geral. Né? A doença é uma doença controlável. É uma doença crônica? Sim. É uma doença que o paciente vai extinguir? Não, mas é uma doença perfeitamente controlável, como a gente tem hoje, né? A hipertensão, a diabetes, é uma doença controlável. São doenças crônicas, né? Sim. Ninguém morre de Parkinson, né? Exatamente. Ninguém morre. Isso é importante falar, ninguém vai morrer. Então, assim, se é uma doença que não mata, né? Então, por que você vai você vai se matar se não se tratar corretamente? Né? Porque se você se isolar, não fizer o tratamento correto, né? Isso acaba... você morre em vida, né? Então, é isso que a gente não quer, que as pessoas continuem vivendo com qualidade de vida, que é super importante, né? Com alegria, porque assim você vai ter muitas vezes que mudar o seu comportamento, sair daquele ritmo que você tinha e aprender outras coisas, né? E é possível, todo mundo pode aprender a vida inteira. Eu lembro só complementando uma coisa, eu lembro de um senhor que nós atendemos, ele era um farmacêutico, trabalhou em grandes multinacionais e trabalhava fora, trabalhou na Itália, em vários lugares, e com 59 anos ele teve Parkinson e precisou se aposentar. E aí um dia ele falou assim para mim: você sabe que eu sou mais feliz agora? Porque eu posso fazer o que eu quero. E ele tinha um dom artístico muito grande, né? E ele gostava muito de pintar, gostava de fazer esculturas, e ele começou a fazer essas coisas. E ele falou: hoje eu tenho liberdade, antes eu não tinha. Olha que incrível isso. Eu acho que, falando tudo isso, assim, o trabalho que vocês fazem é muito importante, muito. Eu acho que resgatam vidas e dão vida, né? Dão a possibilidade da continuidade da vida para as pessoas. Porque toda essa evolução que a medicina teve, e com relação ao tratamento... precisa ter acesso a isso. Sim. Você precisa ter a fono, o fisioterapeuta, não é isso? Mas aí eu acho que é o que a Marcia tinha colocado em relação às políticas públicas, Exatamente. Né? Nós temos isso, né? Exatamente isso. O papel da universidade é esse, né? Um dos papéis da universidade é esse, né? Ofertar essa forma. Né? Então, uma vez que no município, em termos de política pública, não existe, né? A universidade, o terceiro setor está se mobilizando para ofertar isso para as pessoas. Nem todo mundo vai saber, nem todo mundo... Então, é algo que tem que ser oferecido pelo município. Não pode depender da associação, não pode depender da universidade, que está cumprindo seu papel, seguramente. E a gente tem limitações também. Claro, né? Mas, assim, é um papel do Estado, né? É o papel do Estado fazer isso. Então, já que tem o recurso, tem a capacidade, já tem os profissionais, tem que ampliar essa oferta. Porque muita gente não vai saber que existe. Porque precisa do acesso para ela poder ter a condição da vida que vocês estão falando. Não é isso? Porque são muitas variáveis aí, né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importantíssimo, né?
Pra gente pressionar, né? A gente tem que pressionar. A gente está em ano eleitoral, nós temos é um bom ano. Nós temos os nossos vereadores que ainda estão aí, né? Vamos pressionar, vamos já dar entrada em alguma coisa para o ano que vem, né? A gente tem que cobrar isso. Eu queria só trazer uma questão assim, né? Que nossa, acabei esquecendo, porque a gente entrou... quando você vai no médico, né, é assim, você também tem que estar atenta ao médico. Sabe? Porque muitas vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu tô com dificuldade de fazer tal coisa, né? Vamos supor, de caminhar. Toma mais um comprimido, toma mais um comprimido. Aí a pessoa vai ficando impregnada, vai tendo as discinesias, né, aqueles movimentos involuntários e, na verdade, o que ela precisa é de um ajuste no horário do medicamento. Então, estou falando agora para as pessoas que têm Parkinson, né, que estão se tratando, porque eu já peguei muitos casos de pessoa que estava abusando dos remédios, né? E porque o médico oferecia e, na verdade, ela só precisava de um ajuste na medicação no horário certo. Então, quando o médico vai atender a pessoa com Parkinson, ele tem que também saber quais são os momentos da dificuldade, se é de manhã, de tarde, de noite, na hora de levantar, para ele poder fazer esse ajuste. Né? Então, pegar um especialista, né, da doença e não ficar se enchendo de remédio porque trouxe mais um sintoma ou uma dificuldade é importante. Então, às vezes, vale a pena você consultar uma segunda opinião, né? E também já peguei uma pessoa que chegou na nossa associação de cadeira de rodas, uma condição bem desagradável, porque também a questão da salivação, de não conseguir engolir. E eu falei assim, nossa, eu olhei para ele e falei assim, esse senhor está mal medicado. Né? E perguntei para o filho se não valeria a pena uma segunda avaliação, tal. E o filho foi, um mês depois o pai já veio entrando, andando, participando de todas as atividades, porque a medicação correta, né, para aquela pessoa, ela é importante. E aí ele participava das atividades, foi muito bom para ele. O médico faz a diferença. Faz a diferença. Faz. O bom controle, né? A orientação, né? Na verdade, a orientação disso. Acho que isso é fundamental. A orientação... Na verdade, já usava a medicação, mas estava mal orientado. Mal orientado. E, infelizmente, a gente vê muito isso, né? Não só no Parkinson, mas a gente vê demais isso. Muito. A gente acompanha muita gente na clínica mesmo, a gente tem muito disso. Muito. Porque se trata muito... medicina, né, normal, alopata, trata muito do sintoma, né? Não trata a causa. Não vê a causa, não investiga a causa, né? Então, é remédio para isso, remédio para dor de cabeça, remédio para... E a causa, na verdade, é outra. E aí você tem também outros problemas, além dos efeitos colaterais, além de não estar sendo tratado corretamente, tem um problema que eu acho que nos Estados Unidos tem muito, que é o vício, né? As pessoas são dopadas, né? Viciadas em remédio, chegam a roubar remédio de farmácias, porque tem essa coisa, superdosagem, porque é remédio. É o tráfico do remédio. As pessoas sempre estão à procura de um remédio que cura. Você estava falando isso, né, Fortaleza? A pessoa está sempre à procura, não só no Parkinson e doença neurológica, mas estão sempre assim, de alguma medicação que resolva o meu problema. E às vezes não vai resolver, né? Às vezes ela vai te ajudar, você tem outro contexto, mas acho que isso é uma condição natural, né? Isso é uma situação que as pessoas procuram uma situação fácil, né? Então, eu vou resolver aqui, vou tomar esse remédio e acabou tudo. E, na verdade, não é. Uma boa parte das vezes não é, né? Você tem algumas outras coisas. Eu entendo, eu acho que a principal questão do Parkinson é essa condição que você falou, quer dizer, o diagnóstico ele é clínico. E, infelizmente, hoje, né, claro, a gente não podemos generalizar, vários profissionais de várias áreas, mas, infelizmente, hoje se dá muito valor à condição de exames por imagem, né? A gente vê aí ultra mega situações de tipos de exames, sim, são importantíssimos, né?
Mas tem doenças que são eminentemente clínicas, sintomáticas, né? E precisa de uma avaliação clínica apurada. Sim. E aí é o que acontece muitas vezes no Parkinson e acontece muitas vezes em outras doenças crônicas também. A maior parte das doenças crônicas. A gente faz uma bateria de exame e não aparece nada, né? Então aí ele começa a ser tratado, como você falou, dos sintomas. Como a Márcia tinha colocado, ele tinha um sintoma de dor por rigidez, então começa um analgésico, um anti-inflamatório para rigidez. Isso. Ele tem uma incapacidade, uma dor na fraqueza muscular, então vai fazer fisioterapia por conta do problema na fraqueza muscular. E começa a tratar as partes, quando na verdade é o todo. Né? É a pessoa, é a doença. E não se chega na doença. Esse é o grande problema. É o problema, achar o médico certo. Porque assim, né, a gente tem bons médicos, claro, né, mas precisa gostar e se especializar. Porque é uma doença nova. Né? E você tem que ter expertise mesmo. E eu vou te contar, né? Tem muita doença, né? Sim, tem muita. Sim. Então, assim, é neurologista, mas quantas? A gama de doenças que existem, né? Também não é fácil, mas é isso. Você tem que encontrar um médico que saiba daquilo, ele vai dizer... Hoje dentro da medicina, o pessoal se especializa em áreas, né? Sim. Então, muitas vezes, tem um neurologista que ele não trabalha muito com doença de Parkinson. Ele está mais voltado para outras áreas, para outros tipos, né? Como a gente tem os ortopedistas que hoje trabalham só com o joelho, trabalham só com o ombro, só com o pé, só com a coluna. Então, eles estão fazendo uma subespecialidade dentro daquilo. Acabou muito aquela condição que a gente tinha antigamente do médico, né? Que generalista, né? Que pegava todas as situações. Hoje a área de saúde ela está assim, né? Ela está muito fragmentada, né? E às vezes o paciente não tem essa informação, ele vai procurar um serviço como da fisioterapia. Então a gente tem lá a fisioterapia, a gente tem um serviço especializado em paciente neurológico, com professores que têm a especialização em atendimento de pacientes neurológicos. Então tem paciente de Parkinson, tem um paciente que teve um AVE, tem um paciente que teve uma lesão na coluna, medular. Então é especialista naquilo, acaba se especializando naquela área, no atendimento. E aí a gente consegue, obviamente, dar uma melhor qualidade no atendimento. Então, hoje a área de saúde ela está fragmentada. Isso é uma situação natural para todas as áreas. Não que seja o correto, mas o real, podemos dizer assim. Então, às vezes, é o que acontece com o paciente de Parkinson. Ele procura um neurologista que ele não está familiarizado, às vezes, com a doença, ou não é o ramo de trabalho dele. Ele acaba passando como um outro problema, né? Como pedindo uma série de exames, uma série de situações que não vai, infelizmente, levar a lugar nenhum, né? E aí acaba atrasando até a própria evolução do diagnóstico. Ou medica, né, em excesso, ou com menos quantidade necessária. Isso é muito comum. Né? Muito comum. Por isso que a gente fala para as pessoas, né, que têm Parkinson para ficar atento no dia que vai no médico, como que está sendo tratado, como é que ele... Né, a evolução faz, também, a evolução. O que ele está sentindo, né? Está melhorando, não, piorou, está sentindo, né? E assim, as pessoas têm um apego, às vezes, né, assim... Pessoa de idade se apega, né? Eu lembro que quando a gente precisou tirar o tapete da casa da minha mãe, a mesa de centro, tirar a mesa da sala de jantar, um monte de coisa. Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, esses apegos, a gente sabe que é difícil, né? Sim. E as pessoas também se apegam aos médicos. Mas às vezes precisa, é necessário que mude a sala, que mude de médico, que mude de fisioterapeuta, de fono, de psicólogo. Às vezes é necessário, né? Então, a gente tem que ter esse olhar mesmo para essas questões, né? Você sabe que isso é uma coisa importante em relação até essa questão de orientação em casa, né? Muitos pacientes, Parkinson também, né? Acabam se acidentando em casa, né? Por conta dessas pequenas coisas, né? É o tapete do banheiro, né? Queda no banheiro é uma coisa muito comum de acontecer. Queda em casa porque tropeçou no tapete. Então, essas adaptações parece uma bobagem e realmente, né, o paciente... Eu sempre brinco, né? A casa da minha mãe é uma coisa assim, completamente fora do padrão, né? E ela não consegue se desfazer. Como é que eu consigo tirar aquilo dela? Mãe, pelo amor de Deus, vai se tropeçar no tapete, vai cair, vai ter um problema. Mas é isso, quer dizer, o paciente acaba se pegando. Mas tem que fazer, porque é uma condição de segurança para ele, né? Porque
porque é uma condição, uma queda do paciente pode levar para uma fratura de fêmur, uma fratura outra qualquer, e o problema na recuperação vai ser grande, vai ser longo. Gente, vamos... Tá muito bom. Você quer falar mais alguma coisa assim que ficou? Quer abordar mais alguma coisa que a gente não acho que a gente conseguiu falar bem. Acho que, de modo geral, acho que a principal finalidade aqui é a informação, né? Que os pacientes, que as pessoas, na verdade, tenham a informação e disseminem essa informação. Eu acho que o trabalho como o da Márcia no Lotus é um trabalho fundamental em relação a isso por conta disso, né? De trazer informação. A gente estava conversando o contato dos alunos com mais pacientes, isso difunde a informação, né? A gente multiplica essa informação. A informação da doença, a informação do problema, a informação do grupo. Quer dizer, acho que essa é a principal característica. Sim. A educação do paciente, né? A educação em termos de saber o que ele tem. Isso para todas as doenças. Isso hoje é um requisito importante em todos os aspectos da doença, né? Acabou aquela coisa... Hoje, na verdade, a gente tem um grande... As pessoas, principalmente os profissionais de saúde, não gostam muito, né? Mas o pessoal... A gente tem hoje o Google, né? O doutor Google, que o paciente vai lá, entra e procura saber o que ele tem. Mas isso é importante. Dentro do aspecto que isso não interfira no tratamento, isso é importante, para o paciente realmente conhecer, se conscientizar, saber o que ele tem, né? E saber o que ele pode ter de acesso, o que ele pode ter de recurso de tratamento. Então, acho que isso é uma condição importante. A informação é a principal característica. E, claro, né, a especialização dos profissionais de saúde, porque o Parkinson em si é uma doença progressiva, ela é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, tem controle, tem uma boa condição de vida. Eu só queria eu tive um contato muito interessante com o paciente de Parkinson, acho que eu nem contei para a Márcia isso. Eu gosto muito de correr, né? E eu participava de uma equipe de corrida aqui na cidade de Santos, de uma assessoria de corrida. E tinha um senhor que estava sempre correndo e corria junto comigo. A gente sempre corria, mas eu nunca tinha conversado com ele. E um dia a gente correndo e ele corria muito bem. E ele veio me falar, um senhor que tinha começado a correr por conta do Parkinson. Né? Com 60 e poucos anos, ele tinha iniciado a correr por conta do Parkinson. E assim, corria muito bem. E depois eu acabei me saindo da assessoria, mas o último contato que eu tive com ele, ele me mandou um recado dizendo que ele tinha completado pela 3ª vez a Maratona de Boston. Nossa. Que é uma maratona que você precisa de índice de corrida para classificar, não é qualquer pessoa que classifica. E ele tinha acabado de fazer a Maratona de Boston pela 3ª vez. Nossa, então, acho que essa é um dos melhores exemplos que a gente pode ter aí para um paciente com Parkinson. Então, lembrando disso, eu queria falar do Edmur Mesquita, né? Do falecido Edmur. Ele era um grande colaborador do Lotus também. E ele, quando ele descobriu a doença, ele foi jogar ping-pong. E se deu muito bem, melhorou a qualidade de vida dele e foi campeão mundial, acho que na Alemanha, se eu não me engano. Foi campeão mundial. Foi campeão mundial, dentro da especialidade das doenças de Parkinson, da categoria. E depois ele estava querendo trazer um torneio para cá, para Santos, né, o torneio mundial de ping-pong Parkinson, mas infelizmente ele veio a falecer, né, ele pegou Covid e por algumas sequelas da doença ele veio a falecer. A gente acabou abandonando essa ideia, que é uma pena, mas ele conseguiu implantar em várias Associação Brasil Parkinson, em várias associações, o ping-pong, e as pessoas estão se dando muito bem. Que legal. Me diga uma coisa, se alguém quiser entrar em contato com você, com a associação, qual é o... eu queria deixar aqui o nosso site, Instagram e Facebook. O site é www.grlotus.com.br. E pelo Facebook e Instagram é @Grupo Lotus Parkinson, ou Lotus Parkinson, que você chega nele, né? E o meu telefone, que é o telefone que eu utilizo para acolher as pessoas e fazer os encaminhamentos das orientações, como é que as pessoas podem chegar
até as universidades que são conveniadas conosco, né? Santa Cecília, aqui representado pelo professor Portolez, que é o 13 99711 4827. 13 99711 4827. 27. Pegaram, né? E Portolez, como é que a gente entra em contato lá com a clínica? Como é que... A clínica ela é aberta, né, o atendimento à comunidade, não só na área o Parkinson, a gente recebe os pacientes via o Lotus, ou o paciente que pode fazer o cadastro espontaneamente na clínica. E a gente tem o atendimento voltado à população, atendimento de fisioterapia, pacientes ortopédicos, neurológicos, crianças, né, pacientes amputados, né, área de saúde da mulher. A gente tem uma gama enorme de atendimentos. É feito um cadastro, esse cadastro pode ser feito por telefone, 3202-7156, é o telefone direto lá na clínica. E aí a pessoa faz o cadastro e dentro da condição de elegibilidade a gente chama para o tratamento. E onde é a clínica? A clínica fica ali no Boqueirão, fica na Conselheiro Nébias. A sede da Unisanta é na Rua Oswaldo Cruz, né? E a clínica fica ali na Conselheiro Nébias, no Boqueirão. O endereço é Oswaldo Cruz 277. Tá? Mas, Conselheiro, aquele pedaço todo ali. Né? Pelo Google. É fácil, acesso extremamente fácil. É isso. É Conselheiro Nébias, pertinho da praia ali, 3 quadras da praia. Clínica Santa Cecília e o Grupo Lotus. Isso. Eu quero agradecer bastante a você, viu? Que isso, eu que agradeço, prazer conhecer e prazer participar com vocês aqui desse papo bastante agradável. Obrigada, viu, Márcia? Eu que agradeço, Eneida, mais uma vez, né, de você estar recebendo a gente, agora o Grupo Lotus, né? Sim. Professor Portolez, de ter também aceitado de estar aqui, a importância, quero falar da importância dessa parceria com a universidade, com o acolhimento da Unisanta, né? Que recebe as pessoas, a gente só tem elogios, né? E as pessoas contam da evolução, da melhora, né? E, então, muito obrigada, viu, professor? Em nome do Lotus, a gente agradece à Unisanta, a todo mundo que nos acolheu lá e a Silvia Teixeira. É isso, a gente está sempre à disposição. Vamos trabalhar sempre em prol da saúde. É isso aí. Isso aí. E a gente agradece a vocês, né? O trabalho desenvolvido. É isso aí, gente. Olha, compartilhe, se inscrevam no canal, ajuda aí, olha que programa bom, né? Super informativo. Então, até a próxima quinta. Tchau.